Desde o ano 2000 eu atuo na área do DP, do RH, DP. Quem que é dessa área aqui? Só para eu ter noção aqui já dos riscos de estresse e ansiedade. Não, todos têm, na verdade, né? Eu sou formado em Direito também. E atuando desde 2010, em 2016, quando começou o E-Social, eu tive a oportunidade de comprar uma barraca na praia. Oportunidade só passa uma vez, né? Eu não fiz isso, de ter uma barraquinha lá em Ubatuba. Entramos no E-Social e estamos aí até hoje, né? Dentre os percalços que eu acho que todo mundo passa aqui. Com o E-Social, enquanto o Jô vai colocando aí pra gente os slides, eu já vou conversando um pouco com vocês, até porque hoje é sexta-feira, né? E normalmente na sexta-feira, pós-horário de trabalho, é que a gente faz algumas atividades que atenuam os riscos psicossociais, correto? Que a gente vai tentar tirar o estresse. A gente não, né? Talvez a gente não, mas tem um pessoal aí que vai um happy hour, toma alguma coisa, para tentar atenuar um pouco esses riscos. E a minha função aqui hoje vai ser falar para vocês um pouco da base legal. Eu já comecei sendo chato, acabando com o intervalo, né? Eu acabei com o intervalo, mas preocupado com esse horário depois. E eu vou falar da base legal para vocês. Vou falar um pouquinho da interação com o E-Social. Acho que alguém perguntou isso. Como que vai ser os riscos psicossociais dentro do E-Social? Vou falar sobre a fiscalização. Eu atuo, presto serviço também para uma empresa que produz um sistema. Tem um sistema de recursos humanos. E aí, por isso, eu também participo de um grupo que quando sai algo novo que vai impactar a E-Social ou vai impactar a área trabalhista, a gente tem um grupo de estudo que é convidado. Então, sim, a gente recebe algumas informações, inclusive de como a fiscalização vai tratar isso, porque eles falam abertamente, não, mas porque a gente pergunta. Como que vai ser tratado, porque algumas coisas não vêm amarradas, tá? Mas algumas informações eu vou trazer para vocês que está lá no próprio site do Ministério do Trabalho. Então, até antes da gente falar exatamente sobre os psicossociais, o Ministério do Trabalho, o governo em si, e não especificamente esse governo, né, mas é uma política pública, é o tratamento da saúde mental dos trabalhadores. Veio primeiro com a questão do assédio no ambiente de trabalho, incluído na CIPA, onde transformou o quê? Na CIPA a mais. Eu dou palestras sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, e aí vai cair um pouco naquilo que nós estávamos falando, o Thiago estava falando muito bem aqui, sobre a questão dos questionários, né? E alguém falou, mas ele pode responder qualquer coisa lá, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Falando rapidamente do assédio, o que eu vejo quando eu falo sobre o assédio, obviamente, as pessoas perguntam pouco quando eu estou falando, mas quando eu termino eu falo, eu estou aqui, quem quiser falar comigo, e elas vêm falar, e algumas falam, vou dar um exemplo. Uma falou assim para mim, Thiago, essa empresa é terrível, porque ela nos vigia o tempo todo. É um assédio isso. Eu falei, mas como assim? Tem câmera em todo local aqui. Aonde eu vou tem câmera. Mas tem no banheiro? Não, no banheiro não pode. Eu falei, então. Mas até na sucata lá atrás tem câmera. Eu falei, mas precisa ter. Exatamente porque se acontecer alguma coisa, a empresa tem que provar. Inclusive provar que você está falando a verdade. Ah, mas é um Big Brother isso aqui. Infelizmente. É necessário. Então, as pessoas, algumas acham que qualquer coisa é estresse. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu tenho um filho de 10 anos. Peguei ele na escola um dia. Falei, e aí filho, tudo bem? Ele falou, não papai, estou estressado.
Ele tem 10 anos. Falei, como tá estressado, filho? Eu até fiquei mal, sabe? Porque eu, minha esposa, a gente evita de falar qualquer coisa em casa, de trabalho, de estresse, assim. Eu sei que é difícil, né? A gente sair do nosso dia a dia, tem aquele filme MIB que tem a caneta, você esquece tudo e segue, mas a gente tenta fazer isso. Então, para não falar de estresse, não deixar nada pesado em casa. Mas será que escapou alguma coisa em casa? Eu falei, mas com quem que você ouviu falar isso, filho, de estresse? Não, papai. O Vitor Hugo falou que ele está estressado, então eu também tô. Mas por quê? Não, porque hoje teve prova, papai. E quando tem prova, não tem lista de exercício. E a professora deu a prova, depois da prova, como a gente respondeu rápido, ela deu uma lista de exercício. E isso estressou, papai. Olha como, obviamente que eu dei um exemplo lúdico, né, que foi do meu filho, mas olha como as pessoas hoje não têm esse conceito do que pode ser realmente um estresse ou não. E existe o contrário também. Eu atendo empresas em que as pessoas são assediadas diariamente e não sabem. Acha que é normal. Acha que é da personalidade do assediador. Sabe, aquela pessoa que, nossa, mas ele xinga até a mãe dele, como ele não vai xingar a gente? Não, ele não pode xingar a gente. Com a mãe dele é um problema, com a gente não. Então, entendam que ela não tem essa perspicácia de, não, peraí, eu estou sendo ofendido. Não, aquilo já é natural. E isso pode virar o quê? Um risco psicossocial. Acho que está ok aqui, né? Então, vai ser fácil, né? Acho que ninguém vai conseguir confundir o nome do palestrante. Elas fazem de propósito, pegam pessoas com o mesmo nome, aí ninguém confunde na hora de fazer perguntas. Eu deixo bem aberto, tá? Para que vocês possam perguntar. Eu prefiro que perguntem. Caso não perguntem, eu vou perguntar para vocês e vou levar o microfone junto. Eu não estou brincando, eu já estou assediando, né? Não é isso. Mas podem perguntar, Tiago, não entendi isso. Tem um ponto importante também, que às vezes a pergunta não é sua, mas é do amigo que não veio. Tiago, aqui não acontece isso, mas eu tenho um amigo que tem uma empresa lá em Limeira. Eu sou de Limeira. Lá em Limeira, lá é um caos. Lá acontece de tudo, então ele pediu para perguntar isso. E aí você pode perguntar, a gente vai entender que não é sua pergunta, tá bom? Então vamos falar aqui, primeiramente, da base legal. O que instituiu para a gente agora os riscos psicossociais? A portaria 1049 de agosto de 2024 estabeleceu uma nova redação para o item 1.5 do gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu não vou ficar lendo aqui, que eu sei que isso é muito chato para vocês. Para mim também é, porque eu não comprei a barraca, então eu preciso estudar isso. Mas, em tese, ela alterou alguns itens da NR1. Eu ia falar menos importantes, mas não são. Tá? Algumas coisas que eram tratadas individualmente já são tratadas de forma coletiva. São itens bem específicos, mas, obviamente, o maior dele foi a inserção dos riscos psicossociais, né? Então, o que ela fala para a gente? Antes de falar do que ela fala, vamos falar do prazo para vocês, que daqui a pouco chega. Vocês vão adivinhar o prazo agora. Eu acho que é 26 de maio que entra em vigor. O que vocês acham? O prazo é 26 de maio. Eu vou antecipar o slide. Acho que eu vou descer, porque eu acho que é porque ele está longe. Ó, já mudou. Esse aqui mudou? Esse é o segundo, né? Ah, então tudo bem. Daqui a pouco a gente fala do prazo. O que ela fala para a gente? Ó, existe já um texto lá no site do Ministério do Trabalho, coloquei a fonte aqui para vocês. O que eles estão falando lá? Os empregadores devem identificar e avaliar riscos psicossociais em seus ambientes de trabalho, importante, independentemente do porte da empresa. O Tiago já comentou isso, né? Existe a questão das micro e pequenas empresas sem risco físico, químico e biológico, não ter a necessidade de ter o PGR, tá? Mas ela precisa ter a avaliação do risco psicossocial. Caso os riscos sejam identificados, será necessário elaborar e implementar planos de ação.
que é o tema que o Tiago já abordou com vocês, incluindo medidas preventivas e corretivas como reorganização do trabalho ou melhorias nos relacionamentos interpessoais. Olha onde eles estão querendo se envolver. Melhorias nos relacionamentos interpessoais. Além disso, as ações adotadas deverão ser monitoradas continuamente. Vou falar bem disso aqui também, que é muito importante. Para avaliar sua eficácia e revisar sempre que necessário. Esse texto parece um pouco chato, mas traz muita informação aí pra gente. Muita informação. Primeiro eles falam, obviamente, o básico, que eu preciso ter um plano de ação, incluindo medidas preventivas e corretivas. Então eu vou ter que identificar, vou monitorar e vou ter o quê? As medidas preventivas e corretivas. Nós já vamos falar um pouquinho delas. No caso dos riscos ocupacionais, eles trazem para a gente algumas das principais alterações. Então, quais são elas? Deixa eu só voltar aquilo que eu acho que pulou. Pode voltar mais um. A data não quer entrar. Eu acho que não vai começar, viu? Eu acho que não começa dia 26 de maio. Já tem alguns órgãos que estão pedindo, né? O Tiago até já comentou, alguém está pensando que vai prorrogar? Gente, se realmente prorrogar, não tem essa informação ainda, né? Tem alguns órgãos que estão tentando prorrogar, não tem essa informação ainda, porém, se prorrogar, vai ser por quanto tempo? 90 dias? 120 dias? É mais ou menos o que aconteceu com o E-Social, que era para começar ali, começou o grupo 1 meados de 2018, era para começar o 2 também, jogaram o 2 para janeiro de 19, mas o que nós temos certeza, isso é absoluta, é que vai começar. Porque você já tem uma legislação específica para isso. Então, sim, ele vai começar. E não é um trabalho rápido, tá? Não é um trabalho rápido. Espera aí, deixa eu só me organizar aqui. Estamos no 8 já. Ele está mais rápido que eu achei que eu falava rápido. Volta um pouquinho. Volta lá no... Pode voltar. Aí. O prazo! Conseguimos o prazo. Então, o prazo, a portaria entra em vigor a partir de 26 de maio de 2025. Então, é o que o Tiago falou. Eu já vou precisar ter tudo pronto já, as avaliações, as medidas. Não, não. Ele vai começar, e assim como tudo que é implementado pelo governo federal, num primeiro momento, as empresas vão ter um tempo para poderem se adequar. Vou dar um exemplo da nossa área, que eu falei que é do DP, na questão, por exemplo, do E-Social. Muitas empresas enviavam a admissão fora do prazo. Qual é o prazo para mandar admissão para o E-Social? Então, acho que está funcionando se ninguém foi notificado. Mas o prazo é até um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Tá? Eu tenho que mandar pelo menos a preliminar até um dia antes. Existe uma multa que é de R$3.000 para empresa de médio ou grande porte, empresa de pequeno porte, R$800 se eu mandar admissão fora do prazo. E já existem empresas tomando essa multa, inclusive pelo DET, porque está mandando fora do prazo. Só que começou em 2019, obrigatoriamente, o envio da admissão. A primeira multa aconteceu agora em 21. Agora em 21, também 25 já, né? Mas a primeira que eu vi foi em 21. Demorou quase 2 anos. Então, assim, vai existir um tempo de adaptação das empresas, mas não pode parar. Tá? Quando a gente fala em obrigatoriedade, a NR1 está bem clara em relação a isso. Tá? Ela está trazendo para a gente... Eu acho que não está funcionando. Pode ir para o próximo.
Ela traz algumas necessidades que a gente vai precisar incluir no nosso trabalho. Quais são elas? Inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de risco, o Thiago já falou para a gente. Obrigatoriedade de adoção de medidas preventivas para proteger a saúde mental dos trabalhadores. Guardem bem isso, medidas preventivas, elas vão ser cobradas na fiscalização. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco como, mas precisa existir medidas preventivas. Nós vamos definir o nosso plano de ação, nós vamos monitorar esses riscos e nós vamos ter que aplicar as medidas preventivas. Esses 3 tópicos vão ser cobrados. Os 3 tópicos. Aí a necessidade de identificar os perigos, né? Necessidade de avaliar os riscos psicossociais, necessidade de documentá-los no inventário de risco, também já foi comentado, adotar estratégias específicas para mitigar esses riscos, necessidade de monitoramento e vigilância e análise de resultados. Tá? Então, ok, passou. Então aqui são alguns itens que tá no material do Ministério do Trabalho em relação a quais são os passos que a empresa precisa ter em relação aos riscos psicossociais. Aqui nós já falamos. Importante. Melhorias nos relacionamentos interpessoais, que está no texto do Ministério do Trabalho. Melhoria nos relacionamentos interpessoais versus assédio no ambiente de trabalho. Então, o que eles fizeram? Incluíram o assédio na CIPA+. E agora eles já conseguem cobrar isso das empresas. Você está cuidando do assédio dentro da sua empresa? No relacionamento interpessoal? Então já está claro aqui como que eles vão começar a atuar. Tiago, mas vai ser em cima do quê? Vou falar daqui a pouco, mas já adiantando, denúncia é um dos pontos. Eu tenho uma denúncia de assédio. Em cima dessa denúncia de assédio para o próprio Ministério do Trabalho, eles vão querer entender como que a empresa age em relação ao assédio. Porque eu sei que vocês estão pensando assim agora, como que eu vou cuidar do funcionário, da cabeça dele, para não assediar moralmente um outro funcionário? Mas se a empresa tiver evidências que ela utilizou ferramentas para melhorar esse relacionamento, ela consegue comprovar para o fiscal que ela está fazendo a sua parte. Olha, eu dei um treinamento, tem a nossa CIPAT, a gente tem aqui um canal de comunicação que a pessoa assediada ela pode ir lá e denunciar. Nós temos o nosso compliance para a empresa que tem compliance. A gente tem um processo de averiguação de assédio. O que não pode acontecer é eu ter um caso de assédio e aí a fiscalização pede, ó, o que você tem hoje? Não tenho nada. Aí complica mesmo. Por mais que a empresa não tenha culpa, a gente está falando de uma situação que é um coordenador, um gestor, ou existe inclusive o assédio horizontal. O assédio horizontal é o seu amigo que trabalha com você. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele é corintiano, eu não gosto dele. Não por conta disso. É o fato de eu ser palmeirense, nada a ver isso, mas eu não gosto dele. Aí eu falo para o doutor André, aquela pessoa é péssima pessoa. Ele fala, tia? Começa a tratar mal ele também. Aí eu falo para o Gui, ele é péssima pessoa. E aí o grupo, como eu sou um líder não hierárquico, mas moral do grupo, todo mundo quer ficar bem comigo. E aí passa a não gostar daquela pessoa. Olha aí o nosso relacionamento interpessoal. Então isso é algo que pode começar a aparecer no dia a dia das empresas. Um outro ponto importante também, falando do monitoramento. Avaliação psicossocial. Ela vai servir muito para vigilância e evidências. Tá? A avaliação psicossocial vai servir para a empresa conseguir
mostrar que ela está monitorando aqueles riscos levantados no plano de ação e vai evidenciar para o fisco que ela está analisando aqueles resultados. Óbvio, como o Thiago falou, não é uma informação aberta, mas nós já temos dentro do e-social o código do exame complementar da avaliação psicossocial, que é o 0300. Essa é a tabela 27 de procedimentos diagnósticos do e-social. Então, a avaliação psicossocial precisa estar no ASO. Por quê? Eu tenho um risco dentro do meu PGR. Como que eu vou provar que eu estou monitorando aquele risco? E vocês sabem que desde o advento do e-social, desde a obrigatoriedade dos eventos de SST, o ASO oficial é esse carinha aqui. É o S2220 para o social. Ah, mas eu tenho o ASO em papel aqui, ó. Aqui no papel eu fiz. Eu só não mandei. Vale alguma coisa? Não vale nada. Não vale absolutamente nada. Então é o S2220 que vocês vão transmitir para o e-social, que é o ASO, que precisa estar com a avaliação psicossocial. Pode falar. Não precisa fazer com todos os colaboradores, não que aqueles que não estão expostos. Se você tem... Então, segundo uma auditora fiscal do trabalho, pode existir. Vamos imaginar uma hipótese? Não consigo. Mas pode existir. Se a gente pegar, por exemplo, as outras categorias de risco, por exemplo, ruído, se eu tenho risco ali, eu preciso ter uma forma de monitorar aquele risco para os funcionários. Então, se foi determinado aquele risco no PGR dela, eu preciso ter uma forma de monitorar ele. E a forma de monitorá-lo, uma das formas, ou a única que está presente no e-social, você tem razão, que não é só da NR1, mas é a avaliação psicossocial. Agora, se eu tenho o risco, e aí a fiscalização vai me pedir o que você tem feito para monitorar, e eu tenho o ASO sem a avaliação, como que eu vou evidenciar que eu não tenho uma alteração por conta daquele risco? Ou como que eu vou evidenciar que... Agora eu vou avançar um pouquinho mais. Não é o caso agora. Não é o caso ainda. Só que, quando eu falar de fiscalização, a gente já vai chegar lá daqui a pouco, eles falam que, primeiramente, serão alvo bancos, empresas de teleatendimento, ou seja, empresas que já têm vou falar know-how, né? Empresas que já têm uma quantidade relevante de afastamentos por CDF, por exemplo. Então, eles sabem que existe ali uma demanda muito grande que provavelmente pode ser ocupacional. Então, ela não traz isso ainda, porque agora eu vou entrar num lado previdenciário. Tá? Aqui a gente está falando do trabalhista. A gente vai entrar no previdenciário. Se eu tenho um risco psicossocial e esse risco psicossocial, o funcionário desenvolveu uma ansiedade, uma síndrome do pânico, qualquer coisa, e a empresa não consegue comprovar que não é ocupacional, o que vocês acham que vai acontecer? Volto a falar. Não é a partir de 26 de maio. Não é. Mas para onde vocês acham que está indo o caminho agora? Exatamente para fazer essa relação. Por quê? Vou falar daqui a pouco também, mas só para a gente antecipar. Existem algumas empresas
são fiscalizadas e o apontamento que está acontecendo com muita frequência é não identificar na prática aquilo que está no documento. Eu vou repetir. Eles não conseguiram evidenciar na prática. Então você tem o PGR, você tem o PCMSO, você tem o treinamento, tem isso. E aí eles vão querer entender, tá, mostra para mim os documentos que realmente você fez isso. A empresa não tem. Então, o que vai acontecer aqui? A cobrança da parte prática do monitoramento. E aí vai depender muito de como essa informação do PGR vai estar no PCMSO. O doutor vai até falar daqui a pouco para a gente aí um pouquinho do PCMSO, mas eu preciso mostrar que eu estou monitorando esse risco. Pode falar. Vai avaliar por funcionário, doutor? Mas no PCMSO é obrigatório. Obrigatório ter o risco e medidas de controle, etc. Porque senão você não está monitorando. Você tem o risco no documento e você não sabe se houve alguma alteração ou não em relação àquele risco. Então, no material do Ministério do Trabalho, ele está aqui falando para a gente como será a fiscalização. Está com esse tema mesmo. A fiscalização será realizada de forma planejada e por meio de denúncias encaminhadas ao MT. Então, de forma planejada e por meio de denúncias. Setores com alta incidência de adoecimento mental, como comentei com vocês, teleatendimento, banco, estabelecimento de saúde, serão prioritários. Durante as inspeções, os auditores fiscais verificarão aspectos relacionados à organização do trabalho, buscarão dados de afastamentos por doença, ponto. Buscarão dados de afastamentos por doenças. Vai entrar um segundo item aí, que é o quê? O controle dos atestados médicos. Por quê? O controle dos atestados médicos agora vai ser super importante para a gente. No caso dos afastamentos, que são obrigatórios ir para o E-Social, que quais são eles? Os afastamentos a partir de 15 dias. Os previdenciários. Então, hoje, existe algo nos processos trabalhistas que ainda não é aplicado na fiscalização, mas vai ser. O que acontece? Por exemplo, quando há um processo, vou pegar um exemplo daqui, de um bancário contra um determinado banco, falando que desenvolveu estresse, ansiedade, síndrome do pânico, etc., ele tem uma chance relevante de ganhar esse processo. Aí, óbvio, vai depender de vários fatores, mas já existe um histórico de ex-bancários ganhando danos morais sobre os bancos, sobre seu ex-empregador. Então, esse histórico que a fiscalização vai querer trazer também para dentro das empresas. Então, assim, como que você cuida do adoecimento mental? Você analisa
Você tem esses atestados? E o que você faz quando você tem uma quantidade, fazer a comparação do total de atestados para aqueles especificamente de saúde mental? Qual é a atitude da empresa em relação a isso? Vocês entendem o nexo? Onde eles querem chegar? Então, como ansiedade e depressão, entrevistando trabalhadores e analisando documentos para identificar possíveis situações de risco psicossocial. Entrevistando trabalhadores, cai naquilo que o Thiago falou. Ele vai entrevistar. Na hora que você respondeu, você foi coagido? Não. Você foi tranquilo para responder? Tudo isso é a favor da empresa. Na hora que você respondeu, eu não respondi nada. Não, a empresa não te deu nenhuma avaliação? Não, nada. Não respondi nada. Opa, aí já é um gol contra. É um terrível gol contra. Então, esses 3 itens que a gente está falando do plano de ação, do monitoramento e da prevenção. Desculpa, que eu tô com uma luz na cara, eu não vi você com a mão levantada. Calma, pessoal. Não quero ser o mensageiro do caos. Esse não é meu objetivo aqui. Até porque hoje é uma sexta-feira, 3:55. Não quero isso. Eu estou apenas mostrando para vocês como será a evolução, tá? Os riscos psicossociais ainda não são previdenciários. Você ainda não tem condições ambientais de trabalho com o psicossocial. Ele nem está na tabela de riscos do E-Social. Ok? Mas sua pergunta é boa porque já vi alguns desesperos aqui. Uma pessoa suando, o ar está ligado, por que está suando? Não faz sentido. Mas entendam que se eu tenho um risco psicossocial no meu PGR, eu tenho um adoecimento de trabalhadores relacionados àquele risco. Ele está afastado. E aí é que pega. Alguém tem que pagar essa conta. Vocês pagam o FAP lá, mas ainda tem que pagar a conta do funcionário afastado. Ele está afastado. O CID de afastamento dele tem nexo com o risco que está no seu documento. O que vocês acham que vai acontecer? Pensem, não é a partir de 26 de maio. Não é. Estamos começando. Está nascendo um novo problema para nós. Ele está nascendo agora. Mas é por óbvio que isso vai virar um B91. A hora que começar a fazer o nexo. Eu vou dar um outro exemplo. O toxicológico. Alguém já ouviu falar aqui do toxicológico doença ocupacional? Agora ele pode ser. Um toxicológico positivo. Nunca foi falado isso. E há quanto tempo tem o toxicológico? Com a portaria nova, toxicológico positivo. Preciso fazer uma avaliação de dependência química. É dependente químico. Vou ter que afastar. Se for dependente químico, eu tenho que avaliar se a origem da dependência química é ocupacional. Isso está na portaria. Se for, eu tenho que abrir CAT. E o afastamento é B91. Então, assim, eu queria estragar a sexta-feira, né? Perdão da palavra, mas o rebite vira B91. E isso está na portaria. Então, isso não é algo que nem eu estou falando, o futuro do psicossocial. Não, o do toxicológico já chegou. Se ele for dependente químico... Atenção, pessoal. Eu sei que esse não é o tema, eu fugi um pouco, mas eu quis correlacionar, só para que vocês entendessem. Hoje já está assim. Toxicológico positivo, beleza. Ou não beleza, né? Toxicológico positivo. Avaliação para dependência química.
Não é dependente químico. Ótimo. Ok. É dependente químico. Opa. Se for, já tem que afastar. INSS. E aí, sendo dependente químico, eu preciso fazer uma avaliação se a dependência é ocupacional. Ah, mas é porque ele trabalha 26 horas por dia dirigindo um caminhão. O dia só tem 24, então ele está tomando alguma coisa mesmo. Ele não deixa ele parar. A empresa pressiona muito ele. Ele tem que parar lá. E aí, ó. É assim, eu trabalho com escritório de advocacia também, que a gente pega processo trabalhista. E assim, quando pega do motorista, nesse sentido, eu choro quando eu vejo. Eu fico com dó dele. Cara, como é que ele tinha uma vida dessa? E eu vou ajudar ele no problema. Não é. E assim, e o problema, estou fugindo um pouco do assunto, mas antigamente os motoristas mais antigos entravam na profissão, avançavam na profissão, e aí, por ganhar mais, ou trabalhar mais tempo, tal, começavam a procurar coisas ilícitas para aguentar o tranco, falar a verdade. Hoje em dia, os mais novos já entram conhecendo algumas coisas. Nem é motorista ainda, mas já usa umas balinhas diferentes. Então, esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Tá? Aquilo que hoje não é, com certeza vai virar lá na frente. Porque tá tudo casado já, né? Pode falar. Não faz isso. A contestação, exatamente. É. Se você tem um segmento que acontece muito, exatamente, já dá o nexo causal. E aí você tem que provar que não é. Que é o que vai acontecer agora com os psicossociais, né? Se você tiver repetidamente riscos psicossociais no seu segmento, por exemplo, porque eles não têm levantamento hoje. Eles não têm. Tem o do bancário, porque assim, eles se organizaram muito bem também, né? Eu conheço o escritório de advocacia que só pega ex-bancário e tá com a petição inicial pronta. Ó, aqui, doutor, mas não tinha sim, então vamos lá. Porque tá pronto. E o teleatendimento também. Eu estava comentando com os meninos, tem uma empresa que eu presto consultoria para eles, e lá é um teleatendimento de cobrança. Então eles pegam uma dívida e ligam para os devedores cobrando. O risco psicossocial é menor lá, porque começa com o risco de morte. Pois é o psicossocial, porque tem totalmente, né? Certo aqui, pessoal? Na verdade, o que garante para a gente a evidência é o todo. Então, assim, aquele funcionário, ele está inserido dentro de um ambiente que tem mais quantos? Então, assim, ele diz que não foi consultado. E os outros falam o quê? Ou houve consulta ou não houve consulta. Né? Ah, não, ele não foi, mas eu consultei 70% daquele setor. Especificamente ele poderia não ser consultado. O exemplo que eu dei, talvez eu poderia me estendido mais, você foi consultado? Não. E você foi? Não. Não, ninguém aqui foi. Uma coisa é ele falar que ele não foi consultado. Ok. Outra coisa é ele falar que ninguém foi consultado. Então a questão da resposta online ou presencial, eu concordo muito com o que o Thiago falou. Quanto mais à vontade você deixar ele, é melhor. Talvez o online o deixe mais à vontade. Porque ele sabe. Só que assim, eu trabalho atuando com o sistema também. Existe uma rotina lá de pesquisa de clima. O cara abre uma pesquisa de clima que ele não está logado
E ele acha que a empresa sabe que é ele que está falando. Então isso é bem complexo. Depende muito do segmento da empresa. Depende muito do nível cultural dos funcionários da empresa. Tem que ser feita uma análise empresa a empresa. Tem empresa que o online eles não conseguem fazer. Pula a próxima página, perde, acaba que não consegue. Depende muito da empresa. Dúvidas, pessoal? Tranquilo aqui em relação à fiscalização? Óbvio que não, né? Tomara que ninguém chegue nessa parte. Então aqui, da fiscalização, o que eles citam lá também? O arcabouço inteiro. Identificar e avaliar os riscos no ambiente. Eles vão cobrar isso, que é obviamente o inventário de risco, que a gente comentou. Elaborar e implementar planos de ação, incluindo medidas preventivas e corretivas. Manter o PGR atualizado. Priorizar o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. O que é isso? É ter uma sala com sofá e massagem? Para todo mundo? Não é. Mas é priorizar um ambiente de qualidade. Um ambiente com bem-estar. Um ambiente que não seja algo com uma pressão muito grande. E como que eu vou saber isso? Através da minha pesquisa. E isso pode variar de setor para setor também, né? Implementar avaliação psicossocial e programas de combate ao assédio. Oferecer treinamento para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Isso é muito importante. O que a empresa faz como medidas de prevenção? Treinamento. O Thiago falou janeiro branco, setembro amarelo. Eu gosto do verde. Não falei isso que eu sou palmeirense. Não é por isso. Mas eu gosto do verde, né? Monitorar os resultados obtidos e evidenciar vigilância ativa e passiva. Pessoal, muita atenção nesse item aqui, ó. Já está acabando. Eu sei que vocês ficaram mais estressados ainda. Mas esse item, evidenciar vigilância ativa e passiva, está sendo muito cobrado nas fiscalizações atualmente. Pô, eu tenho meu documento, eu analiso, mas é que é na análise geral. Não. Vigilância ativa e passiva. Atestados, avaliação, comunicação. Você vai ter que evidenciar quais são os canais que você usa como vigilância ativa e passiva. Não pode estar só escrito lá no documento. Você vai ter que evidenciar e provar que realmente você aplica essas ferramentas. Não é, Lê? Tem empresa que o documento está lindo. Na hora que você vai identificar o que foi feito, não foi feito nada. E aí? E aí realmente não tem como. Eu odeio dar razão para fiscal. Perdão, não tem como, né? Às vezes tem isso aqui, como que a gente vai contestar e tal. Mas tem situação que não tem jeito. A empresa não fez nada. Não deu um treinamento, sabe? Não fez uma medida preventiva. Não tem uma análise sobre atestado médico. Não tem nenhum tipo de comunicação, nenhum canal. Não tem nada para que a gente consiga ter essas informações. Tá claro aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tão importante. Eu já falei isso, mas eu gostaria de ratificar. Plano de ação versus as ações práticas. Coloque em prática aquilo que está no plano de ação. Porque, mais uma vez, há alguns anos atrás, estou vendo aqui que tem muita gente que já faz um tempo que está nessa área, na nossa área, a gente, praticamente todos aqui somos da mesma área, tanto da parte de segurança, quanto da parte de recursos humanos. Antigamente, a fiscalização pedia documentação, você mandava e estava tudo certo. Agora, não mais. A documentação eles já sabem que você tem. Eles falam, eles já sabem que você tem. Agora, eles querem saber as ações práticas. Sabe? Não é só pagar para ter o documento e chegou a fiscalização, está aqui. O que você tem feito com aquilo que está no documento? Primeiro, vamos ver se o seu documento está ok, se está de acordo. Está. Não, não está. Está de acordo. O que você fez, então, com ele? Quais são as medidas preventivas que você fez? Certo, pessoal?
Nossa, já estava chato, né? Eu queria até pular esse slide. Já estava chato, mas a Lu me colocou, fala das penalidades. Falei, não, é sexta-feira, vai ser próximo das 4 horas. Mas tá bom, vamos falar então. Penalidades. Está na portaria 66 de 2024, que é a última portaria com os valores de multas e penalidades trabalhistas, tá? E a multa para a segurança do trabalho, no caso do PGR, o PGR que você não construiu, não elaborou com os riscos psicossociais de acordo com a pesquisa. Ah, não é só coloquei os riscos lá, estou certo, Thiago? Não. O Thiago deu um bom exemplo. Ó, você tirou vozes da sua cabeça, foi que montou a avaliação. Então precisa ter fundamento científico. Não é qualquer coisa. Ah, coloquei, eu estou tranquilo. Não, não tá. Inclusive, é o contrário. Se você fizer uma má avaliação, você pode trazer para a sua empresa riscos que eventualmente eles não existam. O que é pior. Tá? Então, um PGR mal feito e não aplicado pode te dar uma multa por funcionário de R$ 693,11 até R$ 6.935 e ela vai aumentando de acordo com a reincidência. No caso do medicina do trabalho, que eu coloquei aqui, falando desse assunto, né, especificamente, é em relação ao monitoramento, é em relação ao ASO. Eu tenho um ASO onde eu não avalio os riscos psicossociais. Eu tenho um ASO onde eu não avalio os riscos. Entendam que os riscos psicossociais agora fazem parte de todos os outros grupos de riscos que vocês vão ter que monitorar. Então é a mesma coisa. É um ASO incompleto. Não é só o não fazer o ASO. Que da hora, em sexta-feira, esse horário falando de multa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Só estraguei mesmo o final de semana, né? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês e alguma dúvida de alguma outra coisa que eu não falei, alguma coisa que eu falei e vocês não entenderam, pode ficar à vontade. Tudo ok? Não tem como. A pergunta, eu gosto quando a pergunta já começa com uma resposta ótima, né? O ASO avulso, ele não deveria existir, né? Mas existe. E aí você vai vir com aí você vai evidenciar que você monitora um risco. Legal. Você vai evidenciar que você monitora um risco com ASO avulso? Como faz isso? Vocês concordam que o ASO não é uma simples obrigação trabalhista e previdenciária também? Não é. Ele não é só uma obrigação. Ele faz parte de um contexto. De onde vem esse contexto? Do PCMSO. Que vem da onde? Do PGR. Então, não tem como você, com ASO avulso, evidenciar que você está tratando esses riscos. Um ASO avulso. Eu vou dar a palavra para quem faz o ASO avulso. Fale com propriedade o que é um ASO avulso. Na verdade, assim, algumas empresas querem que o funcionário entre amanhã para trabalhar. Então eles pedem, ó, vai lá na medicina ocupacional, fala com a Luciana lá, ela vai fazer um ASO avulso para você, só para você entrar a trabalhar. Na verdade, a empresa já contratou esse funcionário, já até depositou na conta do funcionário, só que é o ASO. E aí você não tem como monitorar nada, né? Só que é um documento, apto ou inapto. Isso é ASO avulso. Se o funcionário chegar lá falando, andando, tá ok.
Tá ótimo. Tá contratado. Né? Mexendo os braços. Não, então ela falou ótimo aqui, ó. O advogado trabalhista ama. Se eu atuasse pelo reclamante, eu ia amar. Pessoal, ótima pergunta. Dá? Seu nome? Eliette. Eliette, pessoal, ó. Ótima pergunta. Ela contrata empresa terceiras. Ela terceiriza alguns serviços lá. Como que fica esse controle com a empresa terceira? Esse controle, Eliette, vai ser exatamente aquele que você já tem hoje. Eu vou falar um pouquinho da parte jurídica. Eu vou falar um pouquinho de quando eu tenho um semi-infarto nesse tipo de situação. Quando a gente tem um funcionário de uma empresa terceira que processa o seu ex-empregador, que era o nosso prestador de serviço, e aí nos arrola junto como réu no processo, como reclamado. Isso aí mesmo, né? Então, isso aí até dá um certo arrepio. Por quê? A empresa, ela precisa ter, infelizmente, quando você contrata um terceiro, você precisa ter um controle sobre o que aquele terceiro faz com os seus funcionários do terceiro que presta serviço na sua empresa. Com a reforma trabalhista em 2017, veio também a Lei da Liberdade Econômica. Não sei se vocês lembram. Antes da Lei da Liberdade Econômica, eu só poderia terceirizar atividades de portaria, limpeza. Não poderia terceirizar atividades fim. Agora eu posso terceirizar qualquer atividade. Só que com isso veio mais responsabilidade. Por quê? O governo começou a perceber que as empresas terceirizavam e esqueciam todo o resto. Deixa eu te dar um exemplo, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu tenho um cliente que o FAP dele veio 1.4 lá, quase 1,5, o FAP veio lá em cima, acho que todo mundo de medicina aqui, segurança, conhece o FAP. O FAP veio muito alto, ele não tinha um acidente de trabalho o ano inteiro. A gente foi pesquisar. Vamos pesquisar, mas o que acontece? Descobrimos 2 acidentes vinculados ao CNPJ deles. Quando vocês abrem uma CAT, vocês sabem disso. Eu abro a CAT, ele não pede CNPJ do local do acidente? Eu tenho CNPJ do empregador e tenho CNPJ do local do acidente. Aí haviam colocado qual CNPJ? O CNPJ deles. Mas claro, o acidente aconteceu lá. Inclusive, olha só, não era nenhum terceiro, foi uma empresa de ar-condicionado. O funcionário deles foi instalar o ar, o cara caiu da escada. Quebrou clavícula, sei lá o que quebrou. Abriram a CAT. A CAT estava onde? Ele estava prestando serviço lá. E o outro que eles lembraram depois. O cara também não era um terceiro, era um funcionário de outra empresa, mas não prestava serviço com habitualidade. Eles venderam uma máquina, o cara foi lá instalar a máquina. Foi lá, ligou a máquina, começou a testar, a máquina tirou a ponta do dedo dele. Aí eles lembraram, inclusive, falei, ó, tá falando aqui na CAT, ó, ponta do dedo e tal. Ah, é o cara que veio instalar a máquina e tirou a ponta do dedo, né, e levaram ele para o hospital. Eu falei, vocês não sabiam? Ah, mas não é funcionário nosso. Eu falei, sim, mas a CAT foi aqui. O acidente foi aqui. Então, olha só, nesses 2 casos, o acidente caiu no FAP deles. O que faltou aí? Faltou para o cara do ar-condicionado ter um técnico de segurança lá. Você tem o ASO? Você está apto para trabalhar em altura? Se tivesse que usar cinto, você está com cinto? O cara da máquina lá, você está com o equipamento correto para instalar essa máquina aqui? Vejam esses 2 exemplos. Então, só para correlacionar, é a mesma coisa. Você vai prestar serviço aqui para mim como terceiro. Cadê o seu PGR? Quais são os riscos que tem psicossociais aqui no seu PGR? Provavelmente, se o PGR for bem feito, ele vai pedir dados de vocês, dados da sua empresa, porque é lá que ele vai trabalhar, em relação ao ambiente de trabalho.
Então essa cobrança deve existir. Por quê? Vou estragar mais um pouquinho o seu final de semana. Ele trabalhou lá, saiu com síndrome do pânico de lá. Processou a empresa, danos morais. Arrolou vocês junto. Porque, na verdade, a síndrome do pânico aconteceu porque ele trabalhava lá numa sala fechada, não tinha janela, não tinha nada, se sentia sufocado. Tive um cliente que era da zona rural e o dono lá gostava de ter uns cachorros, pitbull lá. Só que o dono, quando saiu, os cachorros tomavam um veneno, não sei, e queria atacar os funcionários. Um se afastou lá por conta disso. Então, entenderam que sim, já existe essa responsabilidade e agora ela só aumenta um pouquinho mais. Na verdade, é continuar fazendo o que já deveriam, que é cobrar essa questão da documentação deles. Certo, pessoal? Quando a pessoa é CLT e vira PJ, aí a gente tem uma particularidade. O PJ não é obrigatório o ASO. É facultativo o ASO para o PJ. Por vínculo 701. Qual é o problema que você vai ter ali? Seu problema não é trabalhista. Porque esse PJ, ele não vai se afastar. Ou, sim, não vai cair na sua conta esse afastamento dele. Na fiscalização não vai ser cobrado os riscos dele, porque ele não é CLT. O risco que você vai ter é ele processar a empresa depois, pedindo, obviamente, vínculo trabalhista. Importante, pessoal, ele não pode pedir danos morais por riscos se não existir o vínculo. Precisa existir o vínculo. Tá? Senão a gente até pede, mas descaracteriza fácil. Porque se não existe subordinação, você tem que fazer seu trabalho X, fez, ok. Fica muito difícil ele conseguir comprovar o risco. Mas no caso do PJ você tem só o problema da reclamatória depois, não o risco da fiscalização, não o risco do Ministério do Trabalho. Certo? Ok? Nem era bom fazer uma avaliação agora, que eu acho que vai dar muito ruim. Bom, pessoal, qualquer dúvida eu também estou aqui, tá? Alguma coisa que alguém queira falar à parte. Agradeço a presença de todo mundo. Agora eu vou passar para o Dr. André.